mas boas energias eu trago também agora com Fernando Félix, o nosso psicanalista, bacharel em filosofia, agora está certo, doutor? Está certo. E também criador do método persuasão interna. Eu conhecia a externa, mas interna nunca tinha tido acesso. Persuasão interna. O que acontece? O que é a persuasão? Né? Já falando um pouquinho de filosofia. Desde a Grécia Antiga se usa a retórica para convencer, né? Para persuadir e convencer as pessoas. O que é a persuasão interna? Eu dava muitos cursos para equipes comerciais e eu frequentava muitos eventos. E eu percebia que ao ir nos eventos, eu anotava muita coisa, eu saía empolgado, mas eu não conseguia ter uma aplicação daquilo ali por um tempo com constância. Isso acontecia comigo. E eu fui testar isso nos meus cursos com os meus alunos, fazendo pesquisa, não depois do curso, porque depois do curso o pessoal está empolgado. Eu passei a fazer uma pesquisa um mês depois para ver o quanto estavam conseguindo aplicar o que viu no curso. E para minha não tão surpresa, eu percebi que é um problema comum. As pessoas têm uma dificuldade muito grande com constância. Sim, ela é tipo fogo, né, doutor? Vai lá, faz aquela labareda e depois Exatamente. Vai morrendo. Então, como eu dava aula de persuasão, eu desenvolvi a persuasão interna, que é a habilidade de se convencer e se persuadir a fazer o que é preciso, mesmo sem vontade, porque tem muita coisa que tu quer fazer, tu sabe que é importante que tu faça, mas tu não faz porque tu não tem vontade. E aí eu fui estudar como funcionam os processos de tomada de decisão, o que faz com que nós tenhamos a procrastinação que tu citaste antes, e aí eu desenvolvi esse método. Mas aproveitar a sua presença como psicanalista, se a gente tem vontade, por que a gente não faz? Então, são diversos fatores. Tá? Aí eu tenho que entrar um pouquinho numa neurobiologia. Neurobiologia. Nós temos alguns elementos. Assim, tem o estado fisiológico e metabólico, que é o quê? É tudo que está da tua pele para dentro. Enquanto nós estamos conversando agora, teu sangue está correndo, a tua pressão arterial está de um jeito, teu coração está batendo, tuas sinapses, teus neurotransmissores estão se comunicando. Isso é o teu estado fisiológico e metabólico. E isso é fundamental. Por quê? Porque se ele não está bem, se ele não está em homeostase, em equilíbrio, tu não vai funcionar bem. Então, se tu não produz, por exemplo, serotonina da maneira correta, que é a alimentação, por exemplo, tu não vai ter disposição, tu vai ficar mais irritado. Então, tudo isso influencia na tua motivação. Quando se fala de motivação, se fala muito em força de vontade, disciplina, mas não é bem isso. Tem outros fatores por trás. E motivação nós sempre temos. Tu pode estar motivada para ficar no sofá assistindo Netflix, é uma motivação. Tu pode ficar motivada para dormir, é uma motivação. Motivação para quê é a pergunta. Porque para fazer o que precisa ser feito, aí vem um outro elemento que é bem importante, que é o custo de esforço. Normalmente, as coisas que nós precisamos fazer, mas não queremos, têm um custo de esforço alto. E o nosso cérebro ele quer poupar energia. Isso não pode ser, traduzindo em miúdos, em desídia? A gente não faz por preguiça? Então, vamos definir o que é preguiça. A preguiça é um estado onde te falta vontade e muitas vezes ela está ligada ao estado fisiológico metabólico. Porque uma pessoa que não dorme bem, certo, ou que não come bem, ou que não se exercita, ela vai ter mais preguiça por uma questão fisiológica e metabólica. Somado a isso, tem um outro elemento que é o repertório de comportamento. O que é o repertório de comportamento? Tudo aquilo que tu repete, tu vai criando um repertório. Então, por exemplo, quantas vezes tu pegou o teu celular ontem? Várias, né? Então, tu tem um repertório vasto desse comportamento. Quanto maior o repertório, maior a probabilidade de tu repetir o comportamento. E o contrário também é válido. É difícil de entender. vamos voltar a fita um pouquinho. Vamos lá. Tu entendeu, sim, quanto mais se faz, mais a gente tem tesão para fazer, né? Posso dizer assim? É isso aí. Isso. Será que a minha amiga entendeu?
Vamos voltar um pouquinho, vai que Vamos lá, de uma uma forma outra bem que... simples de entender. Tudo aquilo que tu faz, mas não te faz bem, tu não quer fazer mais, as distrações, os vícios, tu deveria diminuir o repertório. Perfeito. Para poder focar. E tudo aquilo que tu quer fazer, tu tens que aumentar o repertório, diminuindo o custo de esforço. Vou te dar um exemplo. Tu quer fazer academia, mas tu não tem vontade. Tu precisa diminuir o custo de esforço. Como? Vai numa academia perto de casa, começa treinando um pouquinho, 15 minutinhos, porque senão tu não vai aguentar muito. Porque aqui tem uma fórmula bem interessante que é a seguinte. Grava isso, tu que está assistindo. A fórmula, vamos escrever. Frequência Estou escrevendo também. É maior que intensidade. Frequência é maior que intensidade. Olha que interessante. Tá? Então, sei lá, pega final de ano, a pessoa coloca um monte de metas e quer mudar a vida de uma hora para outra. Não vai funcionar. Por quê? Porque ela vai colocar muito custo de esforço e ela não vai persistir. Muito interessante. Ela precisa de frequência com baixa intensidade. Até tem um estudo bem interessante. Pegaram pessoas sedentárias e o estudo consistia em elas irem na academia por 30 dias seguidos. Só que elas só ficavam 5 minutos na academia. Para quê? Para criar repertório. Eu vou na academia. E fico um pouquinho. Criado esse repertório, aí sim se aumenta. Muito legal. O erro comum é que a pessoa quer mudar a vida de uma hora para outra. E aí é muito custo de esforço, é muita intensidade, e aí não persiste. Então, um dos elementos desse método é ajustar esse custo de esforço, criar novos e melhores repertórios de comportamento. É por aí, né? Usando o poder de síntese aqui que o nosso tempo é. Eu tenho tantas perguntas para lhe fazer, mas uma não tem como não fazer. O nosso programa, Dr. Félix, ele tem no seu coração e na sua mente a geração 50+, ou a economia prateada. Então, se as minhas amigas e os meus amigos com 60, 70, 80 anos de idade assistiu a entrevista e decidiu, levei fé do doutor Fernando Félix. Pode ainda ter condições eficazes de fazer a virada nesta fase? Lógico que sim. É uma questão de ajustar esse repertório de comportamento e para isso envolve também uma parte cognitiva, que são os pensamentos. Nós temos um circuito que nós passamos por ele várias vezes ao dia, né? Sempre tem um evento, um gatilho que te leva a pensar alguma coisa. Esse pensamento te gera um sentimento, uma emoção, que te leva a um comportamento que causa um impacto. Nós repetimos esse circuito todos os dias. Gatilho, pensamento, emoção, comportamento, impacto. Então, dependendo do que tu pensas, tu vai sentir algo ou não e tu vai te comportar de uma determinada maneira. Então, é preciso também mapear qual é esse conteúdo cognitivo que tu tem, que tipo de pensamentos tu tem, para que tu consiga também fazer esses ajustes, mudar esse repertório, levar em conta esse custo de esforço e ir fazendo mudanças graduais que funcionam e que têm constância. A longevidade, ela tem a ver com a força muscular das coxas. Mas isso é um assunto que a gente vai desenvolver no próximo De Bem com a Vida, que esperamos muito contar com a sua presença. Será um prazer. Agradeço demais pelo convite. Às vezes, as verdades são ditas com tanta segurança que elas funcionam como um gatilho, né? É verdade. Para que se a gente tem sonhos, a gente tem desejos, a gente tem vontade, chega de botar num cantinho, não importa o que está não deixando, né? Mas esse método vai fazer a ligação? Vai fazer a ligação. Garante, doutor? Com certeza. Maravilha. Com certeza. Quem quiser saber mais sobre esse método, me acha no Instagram, @FélixPersuasão Interna, tem muito conteúdo lá, pode me chamar também para conversar um pouco, vai ser um prazer. O prazer é nosso em ter o senhor aqui com esse manancial de conhecimento que pode nos deixar cada vez mais de bem com a vida. E o